boa tarde, bem-vindos aqui à última sessão aí do Simpósio de Transtornos do Espectro Autista, né, do Instituto Pense. E sem mais delongas, eu gostaria de abrir aqui essa sessão introduzindo o primeiro palestrante, que é o Dr. Ricardo Vence. Ricardo Vence é uma pessoa bastante empolgada com o que ele faz. Eu conheço o Ricardo há muito tempo. E em um momento da sua vida, ele se descobriu pai de uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista. E eu acho que o que ele vai contar para a gente vai ser muito interessante, porque o doutor Ricardo, que é um professor, né, universitário, dedicou muito do seu trabalho, né, para uma causa que eu acho que foi muito bacana quando a gente começou, que é algo que vale muito a pena. Então, aqui nós vamos ver não só o lado aí do pai, mas também da pessoa que se sentiu movida aí a fazer uma diferença positiva. Acho que vai ser inspirador para todo mundo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o Ricardo Vence. Ricardo, pode começar a sua apresentação. Obrigado, professor. Prazer revê-lo aqui. Eu vou, então, compartilhar minha tela já está compartilhada. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Posso começar? A tela está aí? Estamos vendo. Então, tá bom. Então, eu queria agradecer o convite para falar nesse evento. Eu estou assistindo desde de manhã o evento está muito interessante mesmo, muitas mesas bacanas, palestrantes levantaram pontos mais diversos, eu gostei bastante, é uma honra ser convidado para falar entre eles. Meu nome é professor Dr. Ricardo Vence, professor da Universidade de São Paulo, no Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, esse lado aqui, e esse trabalho que eu vou mostrar agora é um trabalho desenvolvido por um aluno meu, um doutorando, que é doutorando no programa de Saúde da Criança e do Adolescente, Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, que foi uma das mudanças de carreira que eu implementei por conta da descoberta do diagnóstico. Meu e-mail está aqui, caso no final, para quem está assistindo em casa, não hoje, mas offline aí algum dia, o contato fica aí, tá bom? Bom, então, qual que é o objetivo aqui do trabalho, né? O que nós queremos fazer é quantificar comportamento usando a inteligência artificial para avaliar a intervenção. Nós estamos na mesa de intervenção, queria falar sobre esse tópico, das coisas que a gente faz, e nós queremos quantificar comportamento com o uso da inteligência artificial. E antes de iniciar com o tradicional conflito de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse comercial, sou um professor da faculdade, da universidade, mas eu tenho um conflito, entre aspas, de interesse pessoal muito claro. Esse é o meu menino, indo em direção ao atendimento dele na Clínica Azul, é um projeto piloto da Faculdade de Odontologia aqui de Ribeirão Preto, USP, onde eles têm uma clínica de atendimento de pacientes especiais, e a gente estava participando do piloto, achei que essa foto ficou bem bacana. Então, esse é o conflito de interesse pessoal, a gente está sempre pensando no N igual a 1 nosso, e seus amiguinhos no espectro. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu não trabalhava com nada desse tipo, eu não sabia o que era autismo, não estava no radar, e aí aconteceu com a gente, e com todo o processo que todo mundo conhece bem, todo mundo que é da comunidade conhece bem. E uma das principais forças que me botou de volta nos eixos foi quando eu decidi reorganizar minha atividade profissional, redirecionar minha pesquisa científica para assuntos relacionados ao autismo. Então, tem sempre esse conflito pessoal, sempre. Eu estou sempre pensando como é que eu posso resolver para ele e para os seus amiguinhos de espectro. Bom, no contexto de intervenção, a gente ouviu nas outras palestras, a excelente palestra da doutora Anitta e outros que falaram antes sobre a preocupação essencial de todo pai e toda família que se envolve com o espectro, que é o que se deve fazer, né? E hoje, apesar do ruído, o que se sabe mesmo, bem consolidado, é que a análise do comportamento, conhecida aqui no meio como pela sigla ABA, que é do inglês, Applied Behavior Analysis, mas a análise do comportamento é o ABA, é o que se deve fazer de melhor, é o estado da arte para intervenção. E ela tem seus requisitos, ela tem seu modo de operar, e tem as pessoas que estudam isso, tem as pessoas que aplicam na prática, e que são as pessoas que atendem os filhos da gente, né, que as crianças do espectro, e para a análise do comportamento, uma parte da intervenção via análise do comportamento, usando os preceitos da análise do comportamento, um aspecto muito importante é o registro.
é uma ciência, é a psicologia, mas com uma cara de ciências exatas muito forte. Eles anotam tudo, eles registram, é ciência com C maiúsculo, não é mesmo? E tem todo esse aspecto qualitativo, mas também quantitativo envolvido, que já está embutido de como eles, no modo de fazer as coisas deles. Em particular, só estou levantando aqui, só para referência, esse é um dos livros importantes, fundamentais na área, eu recomendo fortemente, fala de tudo, não só de autismo, fala de tudo quanto é coisa, porque essa é uma ciência completa, e cuja aplicação no autismo é seu case mais famoso. E o registro do aprendizado, o registro da intervenção, a quantificação do que está acontecendo, e por isso eu trouxe o assunto números em TEA, o registro é uma coisa muito importante para eles e para nós que entendemos que é preciso provar as coisas que se diz. Principalmente no mundo de ideias competitivas, não é mesmo? Que competem e não temos tempo nem queremos a perder e nem queremos fazer nossas crianças de cobaia. Então é importante registrar e entender o andamento da intervenção. E é nesse contexto que eu resolvi redirecionar os meus esforços profissionais, pessoais, obviamente, todo mundo aqui, a família inteira gira em torno disso agora, inclusive a irmã, que apoia bastante, mas o interesse profissional também foi redirecionado para esse assunto com ganhos bem interessantes até o momento, e esse é o trabalho que eu quero mostrar que está em andamento. Vou mostrar rapidamente no nível de complexidade relativamente superficial, mas eu deixei o contato para qualquer um que queira discutir isso mais a fundo depois. A ideia é só mostrar o que nós estamos fazendo. Bom, então, uma vez dito que o registro é uma coisa importante, tradicionalmente, o registro na área é feito com papel e lápis, o que está tudo bem, ninguém está querendo substituir o papel e lápis, exceto quando for substituível, e em geral são observações sofisticadas, mas existe um subconjunto de observações que devem ser registradas, que poderiam ser registradas, que podem se beneficiar bastante das tecnologias atuais de aprendizado de máquina, inteligência artificial, automação. Hoje a gente vive na era do Big Data, dados para tudo quanto é lado. Qualquer um hoje carrega um celularzinho desse aqui, que consegue filmar e produzir filmes e vídeos com qualidade, sem nenhuma dificuldade, e isso pode ser uma forma de adquirir dados para guiar a intervenção muito poderosa. Eu vou tentar convencer vocês, ou pelo menos motivar. São dados de fácil aquisição. O celular comum pode filmar. Uma outra coisa importante é que, em geral, quando você adquire dados da intervenção, você está dentro do ambiente controlado, da clínica. É mais difícil adquirir dados no ambiente natural, no ambiente real, onde a criança está lá vivendo. E não, mesmo que seja na escola, ainda vou chamar ambiente natural escola, mas o natural mesmo, na casa, brincando, fazendo suas coisinhas. É difícil registrar o que acontece nesse ambiente natural. Às vezes a gente até imagina que eles não se comportam exatamente do mesmo jeito, mas com esse tipo de tecnologia de filmagem, você pode adquirir os dados do dia a dia. E aí, com a inteligência artificial aplicada a isso, a esse tipo de dados, auxiliar a intervenção. Nesse exemplo que eu estou mostrando, que é um exemplo que aconteceu com a gente, né? Um dos alvos que a gente implementou aqui em casa foi comer usando a faca. A criança tinha um hábito que, se fosse outra cultura, não teria problema nenhum, mas aqui a gente não gosta de quando as pessoas metem a mão dentro do prato e põem as coisas na boca com a mão, né? Não faz parte da nossa etiqueta social, então é importante, é um alvo relevante socialmente para a família, introduzir o uso da faca no começo para ajudar a alimentação, depois para começar a cortar. Então introduzimos isso. Mas e aí, está funcionando? Olha, você pode, durante a criança almoçar sozinha, você ficar vigiando ela o tempo todo e anotando. Dá para fazer? Dá. Mas é uma coisa que rapidamente vai desgastar a família e pouca gente vai ter a motivação para continuar fazendo isso todo dia, não é mesmo? Agora, almoçar, todo mundo almoça todo dia, pelo menos em princípio. Então, o que a gente faz? A gente põe o celularzinho normal, tradicional, em cima de algum lugar, um tripézinho apoiado no e filma a refeição. Tudo bem que as pessoas se comportam um pouco diferente quando sabem que estão sendo filmados, por isso que tem aquela plaquinha, né? Sorria, está sendo filmado. Mas, enfim, é uma aproximação razoável do que acontece no dia a dia. E aí, a inteligência artificial, o computador, pode
e aí esse é o exemplo que eu quero mostrar, detectar isso, tá aqui, eu não estou sem o mouse, estou com o mouse, detectar onde estão os objetos do mais variados interesses, mas nesse momento aqui o que interessa é a faca. Então, o computador sozinho sabe que isso é uma faca, ele detecta a posição da faca. E o que a gente quer aqui? A gente quer contabilizar quantas vezes a criança de fato utilizou a faca para a alimentação. Isso pode ser feito, isso é feito de acordo com os princípios do ABA, com supervisão, não fui eu que inventei nada disso, as pessoas que sabem dão as dicas apropriadas, tem a equipe multidisciplinar multiprofissional que apoia e tal. Mas a ideia aqui é contabilizar quantas vezes a criança acessa a faca. Eu não vou fazer isso no meio do meu almoço, porque é muito chato, e se eu fizer vai ser 3 dias, uma semana no máximo. Mas se eu puder fazer de forma automática, dá para ter uma amostragem farta, você pode ter semanas, dias, vários dias, você pode acompanhar o andamento da aquisição dessa habilidade. Eu vou mostrar um exemplo aqui, para quem estiver assistindo algum dia no futuro no YouTube, os links estão aqui, tá? O vídeo vai estar lá, mas agora, ao vivo aqui, eu vou abrir um videozinho eu mesmo para passar. Então, esse é o primeiro videozinho, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, o computador, ele vai avaliando quadro a quadro, dá sendo um almoço tradicional não, um almoço normal da nossa casa, criança. O borrado na cara, no rostinho da criança é apenas por questões éticas, não quero que fique, é uma questão de ética, vai ficar na internet para a posteridade, mas o resto foi o computador que fez mesmo. Bom, o borrado também foi, mas, enfim. E detecta todo tipo de coisa, inclusive detecta até que a gente estava comendo brócolis, olha só, automaticamente. Mas o importante é que detecta a faca, e entendo a posição. Pronto, pegou, tá vendo? A criança agora pegou, usou bonitinho, devolveu, não precisou falar nada. De vez em quando eles se confundem, pensa que é uma agora precisou intervir com um pouco mais de força para não pôr, retornou para a faca. Então, esse tipo de coisa a gente quer medir automaticamente, medindo o tempo de repouso da faca e subtraindo isso, em princípio, se ela não está repousando, ela está sendo usada. E a gente pode contabilizar coisas de forma automática, que seria infernal fazer de outra forma. Seria possível, mas seria infernal fazer de outra forma. Então, acho que já deu, né? Vocês não vão querer ver tudo que a gente comeu. Deixa eu voltar na apresentação. Então, essa é uma aplicação interessante de tecnologia de computer vision, de computação visual, para auxiliar a quantificação de comportamentos, em particular, para acompanhar se uma intervenção está funcionando ou não. Se a intervenção comportamental, cujo alvo, objetivo é utilizar a faca, está funcionando ou não está. Então, esse é um exemplo que eu queria mostrar das várias coisas que podem ser feitas. O segundo exemplo que eu queria mostrar, também com o mesmo tipo de raciocínio, utilizando a inteligência artificial para detectar elementos na cena em vídeos, é a questão do manejo versus intervenção. E para isso eu queria relembrar, a comunidade dos pais deve ter ouvido falar do fantasma das 40 horas. Quem é que nunca, ao ouvir que o que deve ser feito no estado da arte são 40 horas de intervenção, não teve não ficou nervoso? Eu fiquei, porque 40 horas é impraticável, é impossível fazer uma coisa dessa, não existe bolso profundo o suficiente que possa pagar por uma coisa dessa. Então, essas 40 horas, depois você acaba vendo que não é exatamente 40 horas dentro de uma sala, recebendo a intervenção no consultório. Mas 40 horas significa que tem que estar intervindo o tempo todo que a criança estiver acordada. Então, e isso traz uma explicação, para mim foi uma explicação importante de por que picadinho não funciona. Por que 1 horinha de TO por semana e aquela meia horinha de fono ali, e aquele negocinho, e a mãe levando para cima e para baixo as crianças, é uma cena muito comum, mãe turista levando em todas as consultas, picadinho, por que isso não funciona, não surte o efeito? Por que a intervenção desse jeito? Muita gente, quando tem a intervenção, a maioria dos convênios paga, é só isso e olhe lá, quando tem a intervenção é mais ou menos desse tipo. Por que a literatura mostra que não é por aí, que não é assim que funciona, que você tem que fazer alguma coisa com uma densidade de interação alta? Tem vários motivos, mas um que fica bem claro é que muito tempo da intervenção eu ia falar gasto, mas não é gasto, porque o manejo faz parte, é investido em manejo da criança. A criança está causando lá no chão, andando para lá e para cá, se recusando a receber o tratamento que ela deveria receber. Então, quer dizer, o conteúdo mesmo de ensino, ele é administrado, digamos assim, ele é realmente passado para a criança numa fração das horas que ela está sob intervenção dentro da sala de uma clínica. Então, você imagina uma criança que tem
uma consulta de 45 minutos com a fono, os últimos 15 são para dar feedback, para dar devolutiva para os pais, 45 minutos dentro da sala, dos 45 minutos, 40 ela fica causando, dando para lá e para cá, ou chorando, ou no chão. Isso é um problema que o terapeuta tem que manejar, mas aí só 5 minutos foi de entrega de conteúdo mesmo. Então, a intensidade da intervenção, um dos motivos pelo qual a intervenção tem que ser intensa, é porque você precisa caçar aquela janela de oportunidade para conseguir capturar a atenção e o foco da criança para entregar o conteúdo, digamos assim, para entregar o ensino. O resto é manejando e existe estratégia para isso. Você oferece itens reforçadores, tenta convencer ela a participar, porque vai ser legal, enfim, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, as crianças às vezes se recusam, às vezes não, muitas vezes se recusam e pronto, são as esquivas. E a gente acredita que uma forma prática de quantificar para auditoria, mas no sentido positivo, não é que ninguém vai falar para terapeuta assim, você ficou 40 minutos arrastando esse menino pela sala e só 5 minutos mesmo fazendo terapia. Não é essa a ideia. A ideia é realmente ter uma noção real do que está acontecendo. Uma auditoria, não no sentido negativo, mas no sentido positivo de entender o quanto de ensino está sendo entregue mesmo. E aí, rapidamente, você entende por que pingado aqui e ali não vai funcionar nunca mesmo, como a literatura já mostrou. Enfim, e aí a gente teve essa ideia de usar câmeras de segurança. Em geral, a clínica onde meu filho, isso tudo é na era pré-pandemia, quando os dinossauros ainda andavam pela Terra antes da pandemia. Você lembra dessa época? Então, nessa época, ele ia presencialmente receber sua terapia numa clínica e tinha a câmera de segurança, era praxe tal, para a segurança. Mas as imagens da câmera de segurança, elas podem servir para quantificar, usando esse tipo de abordagem de inteligência artificial que eu mostrei. Eu vou mostrar o vídeo, exemplo dessa cena aqui. Você vê que a criança está sentada, causando, aí a terapeuta experiente, esperta, consegue motivar a criança, ela levanta, volta para a cadeirinha e senta e recebe a terapia dela. Então, enquanto ela estiver sentada aqui, enquanto eu souber a posição XY na imagem dela aqui, eu sei que ela está recebendo, em princípio, terapia. Enquanto ela estiver andando para lá e para cá, é manejo. Isso pode ser importante também para observar quantitativamente e objetivamente se algum tipo de medicação está surtindo o efeito desejado ou não, sabe? Por exemplo. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui o vídeo 2 para vocês terem uma ideia de como que é esse tipo de coisa. Então, eu também, a gente, pela questão da privacidade, está borrado aqui a pessoa, mas ó, você vê que o computador acompanha, uma das pessoas não consegue perceber que, porque para o computador também precisa fazer aba para aprender várias coisas, mas isso aqui também tem treinamento de máquina, mas isso aqui não parece um humano para ele, então não está contabilizando, mas tudo bem, o que a gente precisa é contabilizar o tempo em que a criança está nessa posição aqui, a posição esperada. Enquanto ela estiver zanzando para lá e para cá, pode até tirar algumas métricas interessantes, mas a partir do momento que a criança sentou aqui, está valendo, é como se estivesse valendo o cronômetro da intervenção, da entrega de conteúdo. Não que o resto não seja importante, é muito importante. As terapeutas têm que fazer esse manejo apropriadamente e otimizar o tempo de mesa de entrega de conteúdo propriamente dito. Mas, enfim, ser capaz de medir isso objetivamente, sem depender da descrição subjetiva das pessoas, é uma coisa que a gente considera importante. E isso, perto de você detectar um brócolis na mesa, não é nada. A tecnologia que está disponível para fazer isso aqui já está estabelecida, não é nada do outro mundo. É sofisticada, mas está estabelecida. Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar. É uma aplicação que a gente vê interessante para ajudar a quantificar comportamento para guiar a intervenção, para fazer o registro de uma forma automática. E, finalmente, esse é o meu último exemplo, eu não quero também alongar demais, crianças que já estão num nível um pouco mais avançado, já não ficam mais andando para lá e para cá, elas sentam na mesinha. Aqui você está vendo um exemplo de como as coisas acontecem em casa agora. Pandemia chegou, os pais se tornaram aplicadores. Isso vai ser um legado positivo da pandemia, porque quando você faz você mesmo, você vê que o buraco é mais embaixo e também você adquire habilidades que você não quer mais largar. Agora, quem vai aplicar, quem vai entregar a terapia seremos nós. Mas a gente precisa de supervisão, é claro que precisa de supervisão, nós somos especialistas nisso. Então tem uma supervisora, a Bruna Nobre, que entra uma vez por semana digitalmente pelo Skype, né? Nós estamos falando uma tecnologia comum que todo mundo usa aí, e observa a aplicação, a mãe está aplicando. Nesse momento aqui, a criança tem 3 estímulos, ela tem que escolher alguma coisa, já esqueci o que é isso. Se fizer certo, ganha fichinha, e quando completa as fichinhas, ganha um reforçador. É um sistema clássico da mesinha aba, que tem que ser feito também. A abordagem naturalista é importante, mas a gente acredita que a mesa também é importante, meio a meio, né? Bom, e aí, de vez em quando, a criança simplesmente se recusa.
É uma esquiva, ela faz uma esquiva. Mas é uma esquiva que não é que nem aquela da faca, que a criança ia com a mão, o pai vai lá e segura, impede com que ela mexa. A criança faz coisas diferentes, como, por exemplo, assim, ela está olhando para frente, mas ela põe o olhinho de lado e fica, dizendo assim, não vou fazer não, quero ver se eu me obrigar. Não tem como você bloquear o olho da criança e fazer ela olhar. Você pode tentar trazer ela de volta com reforçadores positivos, mas isso acontece. E seria bom também, do mesmo jeito que é mais fácil de entender a criança causando pela sala, e você acompanhando ela e quantificando, e depois vendo ela sentar de volta, do que uma criança que está sentada quietinha, mas está fazendo cardio que não vai cooperar, não. Esse tipo de coisa também pode ser trabalhado, você pode também estimar o quanto do tempo da criança foi gasto com esquiva ou fuga da demanda, e o tempo em que ela realmente estava engajada fazendo alguma coisa que a gente mandou. Outra aplicação interessante seria usar esse tipo de padrão do olho, por exemplo. Eu sei que ele faz isso, mas outras crianças também fazem esse tipo de coisa. Outros tipos de padrões desse tipo, mas que são detectáveis. Pode ser um marcador do A no modelo ABC, quer dizer, o ABA tem esse modelo ABC muito fundamental, muito interessante, que é a questão do antecedente no A, behavior, é em inglês, né? Mas é o antecedente, o behavior, o comportamento, e o C é a consequência. Então, o que acontece quando a criança se comporta de tal forma e qual foi o antecedente, o que aconteceu antes dela se comportar dessa forma. E a busca automatizada por padrões em filme pode te marcar, ó, aconteceu o behavior, aconteceu aquele comportamento. E ninguém tem paciência de ficar assistindo horas e horas de filme para ficar procurando o que aconteceu. Mas se tiver um marcador que fala, atenção, minuto tal aconteceu, você pode, o humano, a máquina mais sofisticada que existe, pode ir lá e eu tentar observar para ver o que aconteceu minutos ou segundos antes daquele comportamento ter acontecido. Mesma coisa pode ser feita com áudio em vez de vídeo, quer dizer, tem uns choros específicos. A criança grita, tem um choro específico, você pode marcar automaticamente e ir no vídeo. Então, são ferramentas para auxiliar auxiliar o gerenciamento do caso. Então, coisas assim, pé no chão, mundanas, mas que precisam de tecnologia mais estado da arte de tecnologia. Eu vou mostrar então esse último vídeo, mas basicamente o que a inteligência artificial consegue fazer? Dado um filme, ela consegue achar onde é que estão os olhinhos. E, hoje em dia é dominado isso, dado um filme, você consegue achar o olho das pessoas, que é uma forma, você ensina o computador a encontrar essa característica no meio da imagem. E uma vez encontrado a região do olho, você pode dar zoom nela, que eu estou dando aqui, fazer uma linha e percorrer essa linha perguntando qual que é o valor de intensidade. Então, olha só, aqui, por exemplo, estava escuro, ficou escurão, que é esse gráfico aqui, ficou escurão, esses são os pixels, são os elementos da imagem andando para a direita. Escurão, ficou branquinho, levantou de novo a intensidade, e aí depois ficou bege de novo. Isso aqui é um sinal de alguém que está fazendo assim para o lado com o olho. Se você estiver olhando para frente, vai ser branco, preto, branco. Branco, escuro, branco. Então, é diferente o padrão. Então, deixa eu mostrar esse último vídeo, só para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Você vê que, então, automaticamente, a criança está se mexendo, automaticamente a inteligência artificial descobre onde estão os olhos para poder extrair essa informação e quantificar de uma forma que seria bastante difícil se fosse manualmente. Então, eram 3 exemplos que eu queria trazer de como a inteligência artificial pode ajudar na quantificação de comportamento. É o projeto de doutorado do meu aluno, o Gabriel Basso, na pediatria, e eu já vou concluir para não me alongar demais. Então, quais são as conclusões que eu queria deixar hoje? Então, a análise de vídeos, elas expandem a capacidade de registro para direcionar a intervenção nas coisas pequenas do dia a dia, seja porque é enfadonho adquirir o dado, seja porque é complicado mesmo, seja porque é praticamente impossível. Essa tecnologia que eu mostrei hoje está tudo disponível, não tem segredo, não tem mistério. É sofisticado? Claro, você vai sair fazendo sozinho, mas não tem nada demais, não tem... são tecnologias dominadas hoje em dia. E a última conclusão que eu queria deixar mesmo, quer dizer, o ponto que eu queria levantar é a questão de chamar os pais para que se envolvam com o espectro, né? Traz o que você sabe fazer. Você é pintor?
vai e doa o seu tempo para pintar um prédio da AMA. Você é rico, doa dinheiro. Você é médico, atende. Eu acho que é importante que os pais se envolvam no espectro. O que a gente aqui em casa tinha para oferecer é a ciência. A gente fazia outra coisa antes disso acontecer. Mas aí eu acho que é importante que a gente se envolva com o que a gente sabe fazer. Trazer a expertise, pôr em campo para ajudar os outros e os nossos próprios filhos. Então, com isso eu termino. Obrigado pela atenção, está aqui meu contato, se for necessário, hoje ou no futuro, porque vai ficar no YouTube, a palestra, e obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando com vocês. Ricardo, super obrigado. Bom, Ricardo é meu co-orientador, aprendo muito com ele. Achei que foi maravilhosa a sua apresentação, acho que bem inovadora, até com essa questão também do uso da tecnologia aí como promissor na ciência e na intervenção do autismo. Obrigada, Ricardo. Bom, vou apresentar, depois, no final, eu já tenho aqui alguns elogios à sua aula, Ricardo, e, bom, então, no final a gente abre para perguntas.